Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estamos aqui em um formato um pouco diferente, é a primeira vez que estamos fazendo isso, mas eu espero que dê certo e que futuramente possamos trazer outros aqui para vocês, que é o quê? Digamos que um podcast. Vai estar diferente? Claro que vai estar diferente, porque nós não temos os apetrechos de podcast, né? Mas estamos aqui tentando e já vamos começar com uma convidada especial. Aqui, para esse primeiro episódio, que vocês já viram aí no título, eu trouxe a Yali, né? Ou podem chamar de Gabriela, talvez vai ficar mais fácil para vocês. E é minha amiga, e nós vamos falar sobre esse tema muito importante, que inclusive hoje é comemorado Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Múltipla, comemorado hoje, dia 30 de agosto. Então, para comemorar ainda mais, decidi fazer esse podcast, tirando algumas dúvidas, respondendo algumas perguntas sobre essa doença que poucas pessoas conhecem e entendem. Então, acredito que isso possa ajudar muitas pessoas, né? E esse é o nosso intuito. Por se tratar da ideia de ser um podcast, nós vamos ter aqui um diálogo, respondendo algumas perguntas e tudo, mas a ideia não é ficar olhando para vocês. A ideia é que a gente converse estilo um podcast, né? Mas um extra é vocês estarem assistindo a gente, em 2 câmeras, inclusive. Então, nós não ficaremos olhando para vocês, tá? Porque esse não é o intuito do podcast. O podcast, como vocês sabem, é mais áudio do que o visual em si, tá bom? Mas eu espero que vocês apreciem mesmo assim. Então, gente, a gente vai falar aqui sobre esclerose múltipla, mas eu não sou médica, eu não tenho nenhuma especialidade nisso, eu tô falando da minha experiência, das coisas que eu aprendi nesse ano como paciente, que né? você correu atrás, Se né? eu falar alguma besteira, se tiver algum médico me assistindo, me perdoa. Doutor Marcos, não assista esse Não, vídeo. e gente, a ideia do podcast aqui, né, do vídeo, não é a gente explicar nada, ensinar nada. A gente tá meio que relatando o caso da Yali e tudo que ela aprendeu com a doença. Caso seja com você, se você tá descobrindo agora, igual o dela. O que aconteceu? Né? Nunca que você ia imaginar, nossa, o que é esclerose múltipla? Ela nunca sabia o que era isso. Descobriu há um ano atrás, exatamente há um ano. Eu fui obrigada a aprender Entendeu? as coisas. Então, né? assim, a gente tá querendo aqui meio que ajudar, e principalmente no dia de hoje, que é o Dia Mundial da Conscientização. Então, é isso que a gente tá tentando fazer, conscientizar. Então, tá. Por que senhorita Yali está aqui? Porque você está falando sobre esse assunto. Porque, por acaso, eu sou portadora da esclerose múltipla. Fui diagnosticada há um ano. E de um ano pra cá, eu aprendi tudo que eu podia. Acho que até hoje, assim, eu nunca fui boa em questão de saúde, em biologia. Então, assim, tudo que era pra aprender na minha vida inteira, eu aprendi nesse último ano. E quanto tempo tem que você foi diagnosticada? Um ano. Exatamente um ano. Exatamente um ano. Eu fiz um ano de diagnóstico dia 25. Nossa, então você descobriu a doença 5 dias antes do Dia Mundial. E no mês de conscientização, agosto amarelo. Caraca. E como que foi isso? Como você descobriu? Mas na verdade eu acho que o principal é o que é a esclerose múltipla? Porque eu sei que existem outros tipos de esclerose. Sim. O que é esclerose múltipla? A esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune. Ela é uma doença crônica, ela tem várias características. Quando você vai perguntar, você fala várias características, mas eu acho que a principal delas é que ela é autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico, ele tá meio desconfigurado, vamos dizer assim. Ele confunde o sistema nervoso central com alguma coisa ruim que tá te atacando. Então ele vai tentar defender no organismo, ele vai atacar o sistema nervoso central, confundindo isso com algum tipo de vírus ou alguma doença. Então, ele ataca uma chamada bainha de mielina, que é o que leva os neurônios para o cérebro, o que faz a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Se essa comunicação não é bem feita, você começa a perder um pouco as suas funções, né, do corpo. Ou seja, se atacou, por exemplo, no surto que eu tive, atacou o nervo óptico, que é o nervo do olho. Então, o meu olho não funciona tão bem assim, porque teve essa lesão no nervo, que o meu próprio sistema imunológico atacou. Mas, hoje em dia, tá tudo bem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, no caso, a esclerose é como se fosse um bug
Que faz Isso. com que eles ataquem. O sistema imunológico, ele meio que não funciona direito, ele dá um bug que Ele não reconhece errado. ele reconhece errado o sistema nervoso, a bainha de mielina. E tá, isso é a esclerose. Isso. E como que você descobriu? Como que se descobre que você tem esclerose? É o seguinte, tem 3 tipos de esclerose múltipla. O meu tipo é a remitente recorrente. O que acontece? Eu posso ter um surto e tratar esse surto e continuar a minha vida normal. Ele pode ou não voltar, por exemplo, no meu olho. Eu tive um surto no olho, né? Eu perdi a visão. Ele voltou, mais ou menos ao normal. Ele voltou assim uns 90%, né? Você recuperou. Eu recuperei, mas eu posso ter surto e voltar a tratar e voltar ao normal. E entre surtos e surtos. O que a gente não quer é que eu tenha muitos surtos. Porque tem o outro tipo de esclerose múltipla, é a primariamente progressiva. Que você já descobre a esclerose múltipla degenerativa. É uma doença degenerativa. Você só vai piorando, você não tem surtos. Você não recupera igual Você não aconteceu. recupera. E não é de uma vez. E não é de uma vez. Você vai piorando aos pouquinhos pro resto da vida. Até você não conseguir mais. Essa é muito triste, assim. A minha é remitente recorrente, ela tá em remissão. Ela pode virar secundariamente progressiva. Ela pode virar essa que é chamada de primariamente progressiva, só que o nome dela é secundariamente porque começa com a remissão. Uhum. Começa com a remitente recorrente. Aí ela pode se tornar secundariamente recorrente se eu tiver muitos surtos. Aí ela vai virar aos poucos, aí ela vai até ela ser acabar total com aquela degenerativa. Isso, aí ela vira degenerativa, você não consegue mais ter controle sobre a doença. Nossa, chocada, porque eu não sabia disso, não. Você estudou bastante pra mim. Não, desde o ano passado. Mas é porque você nunca falou isso pra nós. A minha tá na remitente recorrente. A minha tá bem no início. Tá, então já que você abriu esse parênteses, o que fazer, então, pra isso não acontecer? Eu preciso fazer o tratamento corretamente. Eu descobri a doença, eu tive lá meu surto, eu fui no neurologista, o médico que trata esclerose múltipla. Ele me deu meu diagnóstico muito rápido e eu não tenho outras lesões, eu não tenho outros surtos. No caso, o seu foi só no olho. Então essa é a sua única preocupação. Tipo assim. Assim. Que ela atacou. Ela atacou meu olho, mas ela pode atacar qualquer coisa. Por isso o nome é esclerose múltipla. Porque se 10 pessoas estiverem nessa sala, 10 pessoas tiverem esclerose múltipla, cada uma vai ter uma coisa. Não quer dizer que vai ser tudo igual. Não vai ser tudo igual. É uma doença múltipla. Uhum. Uma fica sem sensibilidade, ou perde o movimento das pernas, pode ser órgãos internos. Pode ser, que nem o meu, é muito comum também o do nervo óptico, que é o nervo do olho, o olho esquerdo ou direito, não depende. E aí, eu fazendo o tratamento certinho para controlar, para ela entrar em remissão, não tem nenhum problema. Hoje em dia, tem muitos remédios de alta eficácia no Brasil que o SUS fornece, mas é de pouco tempo para cá. Assim, no máximo 10 anos para cá que esses remédios estão disponíveis, é super recente. Então, assim, quando você fala de esclerose múltipla, uma pessoa que tem esclerose múltipla, geralmente você pensa numa pessoa que está de cadeira de rodas, porque há 30 anos, 20 anos atrás não tinha esse tratamento. Cuidar. E hoje em dia, você fala que essa pessoa tem esclerose múltipla, se ela descobriu, se ela está tratando com um remédio de alta eficácia, muito provavelmente ela vive a vida normal, não tem nenhum problema, nenhuma lesão. Não, e outra coisa que nós vamos citar agora é que é muito caro esses remédios. Então, assim, viva o SUS. Tá. Então, você falou várias vezes, em vários momentos, sobre um surto. Isso. Como assim? O que é um surto? Você ficou doida, você surtou. A doença surtou. O que é isso? Que surto é esse? Então, o sistema imunológico, como eu falei, ele começa a atacar a bainha de mielina. E aí ele ataca até virar como se fosse uma ferida. É uma lesão no sistema nervoso. E essa lesão, quando ela fica muito profunda, ou ela fica grande, ou alguma coisa do tipo, ela pode gerar o surto, que no caso, deixar de funcionar alguma parte do corpo. Então, no seu caso, o seu surto foi o da visão. Eu perdi a visão. O início foi assim, eu tava no Dia dos Pais, lá em Minasul, na cidade dos meus pais, e aí passei a semana lá e aí eu comecei a sentir uma dor no olho.
doendo e tal, mas eu trabalho muito com computador, então eu imaginei que era por causa do computador, eu tava trabalhando todo dia. E aí de manhã era até tranquilo, e a tia chegando mais à noite, a tia tava doendo muito. E aí, assim, no quinto dia, mais ou menos. Isso foi que dia? Mais ou menos? Foi lá pro dia 16, Não, mas da semana, você lembra? dia da semana. É. Eu cheguei lá numa quinta-feira e voltei na quarta pra Então, cá. na quinta você chegou, já Mais ou menos no começou a final de doer. semana já tava doendo, mais ou menos. E aí, na terça-feira, que foi o último dia que eu tava lá, meu olho tava insuportável. Não, nossa, eu mexia o olho. Uma característica desse surto no olho, do nervo óptico, é você mexer o olho pros lados e doer muito, dói muito. E aí, enfim, minha mãe falou, olha, quando você chegar lá em Anápolis, né, porque eu ia voltar, vai no oftalmologista que eu te passo um dia pra você ir no oftalmo, no médico. E aí foi isso que eu fiz. Só que aí na quarta-feira eu cheguei, fui na psicóloga, eu tinha psicóloga no dia, tive minha sessão de terapia. No início, assim, eu comecei a perder um pouco a visão do olho. E aí não é de uma hora pra outra. Aí essa minha sessão era na quarta-feira, e aí minha psicóloga até falou, cara, vai no médico, você precisa ir no médico. Aí eu tava meio assim, preguiça de ir. Aí eu falei, não, amanhã eu vou. E aí na quinta-feira eu fui no médico, eu já tava não enxergando. Quinta-feira de manhã, quando eu fui no médico, eu não tava enxergando. Mas você começou a perder, foi na quarta. Foi na quarta. E na quinta você já não enxergava. Na quarta eu já não enxergava. E aí eu fui no oftalmo e ele me assustou muito. Porque, assim, você tem algum problema no olho, uma dor no olho, você pensa, eu vou no oftalmologista. Você não pensa, eu vou no neurologista. Ninguém... Exatamente. E aí... Ainda mais pra gente que trabalha frequentemente com computador, é muito comum, né? A Às gente vezes não- arder, ficar doendo e tal. às vezes óculos, a gente pensa, porque meu grau mudou, ou eu preciso trocar de óculos, alguma coisa assim. A gente nunca pensa que a gente precisa ir no neurologista, eu nunca tinha ido no neurologista. Aí o oftalmo me olhou lá e falou assim, ele me assustou muito. Ele falou, olha, você precisa urgente, ou com urgência, ir no neuro-oftalmologista, que é um médico especializado nas duas, que fez especialização em neurologia e Mas oftalmologia. uhum. E aqui em Anápolis não tinha. E todo mundo que eu fui procurar em Goiânia era tipo assim, daqui 20 dias Nossa. tem uma e é R$800 a consulta. E era um absurdo, e meu olho tava doendo demais. Eu lembro que você falou que tinha um cara que ia atender online. Online, R$800 a consulta. E aí, como que ele ia Descobrir o que tava acontecendo. o que estava acontecendo? E era no meio da pandemia, né? Então, Nossa, assim, caraca. agosto de 2020. E aí eu fui ficando desesperada. Meu olho não parava de doer, eu não aguentava. Eu coloquei um tampão, porque às vezes se eu parasse de mexer o olho, parava de doer, né? E aí, isso na quinta-feira, liguei pros meus pais. E graças a Deus a gente conseguiu uma amiga que morou num lugar que o irmão do cara era neuro-oftalmologista. Conhecia especificamente. E ela me passou o telefone dele, pessoal. E aí ela falou, liga, fala que você me conhece, precisa marcar urgente uma consulta. E ele me marcou uma consulta pra sexta-feira de manhã. Isso foi na quinta. Na quinta-feira, que eu fui no oftalmo, no outro dia de manhã ele falou, pode marcar lá, que eu vou te atender amanhã cedo. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, então eu preciso ir pra Goiânia, foi você que me levou. Sim, eu acompanhei. Aí, não, foi na sexta-feira à tarde que ele me atendeu. Tanto que, na hora que ele me atendeu, ele fez a consulta, ele tava vendo, eu já não tava enxergando nada, ele pediu pra eu fechar esse olho e colocava número de dedo e eu não conseguia ver nada, vulto, nem nada. Ele falou, você tá vendo vulto, alguma coisa? Eu falei, não. Tipo não assim, nada. tava tudo preto, então Tava você não via tudo nada. Não via nada. Nem embaçadinho, você não via. Não enxergava nada, perdi total. Ele ficou muito preocupado, ele falou assim, olha, você tá com a neurite óptica, que é o nome disso, você tá com a neurite óptica, eu vou te encaminhar pra um amigo meu neurologista. Falou com ele no telefone pessoal, assim, oi fulano, então, eu tô com uma paciente que queria que ela falasse com você, queria que você atendesse. Isso meus pais vindo de Minasul também. Porque eles ficaram preocupados. E aí eles vieram, e aí ele me atendeu, assim, no finalzinho da tarde, ele falou assim, fala pra ela vir aqui correndo, porque às 7 horas eu tenho plantão no neurológico, que é o Hospital Neurológico Goiânia, referência no Brasil. E aí eu fui pra lá, eram umas 6 horas da tarde, assim. Nisso, ele já me examinou, a mesma coisa que o outro fez. E falou assim, hoje à noite eu vou estar lá no neurológico, eu preciso que você faça 5 ressonância magnética. E aí, eu acho que não vai dar pra fazer as 5 hoje, porque eles não deixam, mas 3 você consegue fazer, e amanhã você faz as outras 2 no sábado.
Então, quando saiu o resultado da ressonância, 1 hora da manhã, eu tava no neurológico consultando com o médico. E ele me explicando tudo isso da bainha de mielina. É porque, Viu as no lesões. caso, eles perceberam que era a esclerose Que múltipla podia ser. e então tinha que correr contra o Tinha tempo. que correr porque eu, além de descobrir o que era a doença, eu tava com neurite óptica, eu tinha que tratar meu surto. Porque senão poderia piorar, Porque, né, aquele caso. porque eu ainda tinha chance de recuperar a visão. Mas eles tinham que correr pra descobrir o que era e no meio disso tudo começar a pulsoterapia. Pulsoterapia é de 3 a 5 dias tomando altas doses de corticoide na veia. Eu tinha que ficar internada. Isso é pra parar, Parar a dor e digamos assim, e parar voltar. o machucado Isso, é meio do que olho. é pra fechar a lesão no nervo, entendeu? Pra cicatrizar. Porque senão você ia acabar perdendo. Ia só lesionar mais e eu não ia ter volta. E aí, se eu tomasse rápido o corticoide, eu poderia retornar, fechar, cicatrizar e aí melhorar Mas assim, a lesão eu sempre vou ter, né? Mas aí, nesse caso, nesse ponto, eles já sabiam que a sua era a primária ou ainda poderia ser a degenerativa? Não poderia porque eu nunca tinha tido outros sintomas, eu nunca tinha... era muito devagar, assim, é muito aos pouquinhos. Então essa é muito difícil de você diagnosticar. Então a certeza que era um surto. Entendi. Mas, aliás, a neurite óptica ela pode ser causada por várias coisas. Tem algumas doenças que são um pouco mais tranquilas, assim. Eu acho que também acontece. que também acontece. Então eles foram investigar todas as doenças Pra saber qual que pra é. saber, excluindo. Por isso eu fiz 1 milhão de exames. Entendi. Eu fiz muitos exames. Mas eles sabiam que era uma coisa séria e Sabia que era precisava neurite ser, óptica, tipo, tudo e muito precisava rápido. ser rápido pra gente conseguir. Então, assim, nas ressonâncias magnéticas, eles conseguiram ver todas as lesões que tem no meu cérebro e na minha medula espinhal. Então, a esclerose múltipla, ela dá lesões em todo o cérebro, no nervo óptico e na coluna até embaixo. Então, eu tive que fazer ressonância de tudo. Crânio, globo ocular e 3 da coluna. Isso sempre acontece, tipo assim, são os lugares onde aparece. É isso, é onde aparecem as lesões. Eu tenho lesões no cérebro e ele falou que eu tenho também uma na minha coluna, na medula espinhal, e ele falou que é uma muito importante. Eu não sei o que isso significa, mas eu acho que é uma grande, assim, né? Porque, assim, dependendo da região, também, onde estão essas lesões, é onde que pode dar o surto, né? Mas, tipo assim, você tem essa lesão, como é que é o nome? O quê? É lesão já? É lesão. Então, você já tem essa lesão, E ela vai sempre ficar aí, eu não consigo mas recuperar. ela tá de boa. Ela tá em remissão. Quando a gente faz ressonância magnética, a gente toma um negócio na veia, eles me arrebentaram inteiro, eles me furaram inteiro. Eles colocam contraste, que quando você vê a imagem na ressonância, eu podia até ter trazido, né? Onde tá a lesão ativa, que é aquela que tá, né? Ela brilha com contraste. Então, deu pra ver várias lesões ativas, assim. Só que pequenas, elas não influenciavam muito. A do olho foi a que realmente tava muito ativa. Porque é que tava machucadíssima, Tava machucada, né? isso. Entendi. E aí, tomei o corticoide, tomando o remédio, né, do tratamento, porque apesar da doença não ter cura, ela tem tratamento. Então, tomando o remédio certinho, as lesões, elas ficam apagadinhas, elas cicatrizam, ficam ali quietinhas e não tem mais lesões. Então, ela não tem cura, mas você consegue, digamos que, manter ela neutra. Isso, em remissão. Pra não acontecer, outro surto. outro surto, ou o que você falou, dela se tornar a outra lá de... secundariamente progressiva. Isso. Tá, saquei. Porque quando a gente tem muitos surtos, às vezes você até se recupera do primeiro, mas o segundo nem tanto, o terceiro nem tanto, aí quando... É como se perdesse o efeito, né? Aí Isso. você não consegue mais ter o efeito pra recuperar e aí ela só vai ficando pior. Isso, exatamente. Saquei. A doença ela não tem cura porque ninguém sabe ainda o motivo, o que causa ela. Então, assim, não é genético, não pode ser vários fatores ambientais, do lugar que você mora, ou, não sei. Realmente, assim, foi do nada não mesmo. tem como saber o que causa a doença. Então, por causa disso, é muito difícil os cientistas descobrirem o que cura. Entendi. Né? Onde que a gente vai tratar se a gente não sabe o que causa? Não sabe isso, não sabe de onde vem, o que Isso, é, né? mas aí claro que tem aquelas estatísticas, né? Em alguns lugares do mundo, ela é mais recorrente, né? E outros não. Então, em lugares que tem muito sol, que aí você pega muita vitamina D, por exemplo,
ela é um pouco mais baixa. Então, assim, a minha é realmente muito rara. Aqui no Brasil é bem raro, assim, muito raro. Em lugares mais frios e tal, ela é um pouco mais comum, né? Ela é rara no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ela é super rara. E também pode ser alguma coisa na dieta que pode melhorar muito. Então, assim, no Mediterrâneo é muito incomum. Quase não tem mesmo. Então, assim, eles indicam muitos nutricionistas indicam a dieta do Mediterrâneo, que come muito peixe, vinho. Ai, gente, eu amo. Pouca carne vermelha. Benefícios do vinho. Nossa, gente. eu preciso, gente, sabe? Só pra uma ajudar. meu médico, meu Deus do céu, você me ouvir falando isso, ele me mata. Tá, agora eu vou fazer 2 perguntas em uma, porque elas são parecidas, mas a resposta é diferente. Eu quero saber o que mudou depois que você descobriu a doença e se mudou a sua vida. Tipo assim, o que aconteceu de diferente Tá. e se sua vida mudou por causa disso. Então, realmente tem respostas diferentes. A resposta é sim e não. Então vamos, explique. O meu médico, desde o início, o meu maior desespero era o que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu não posso mais fazer da minha vida. Porque tem algumas coisas que eu não posso mais fazer. Tipo? Vou dar um exemplo pequeno, que pode parecer bobo, mas eu vou explicar. Eu não posso tomar vacina para febre amarela. Se eu não posso tomar vacina para febre amarela, eu não posso viajar para alguns lugares do mundo. Ah, que possa que precisa ter a confirmação Uhum. que você é vacinado. Entendeu? Então, assim, eu não posso tomar alguns tipos de vacina. Assim, a minha vida, eu posso viver ela normal. Eu saltei de paraquedas esse ano. Eu perguntei ao meu médico 2 vezes se eu podia saltar de paraquedas. Ele falou assim, Ali, você quer que eu fale que você não pode? Se você quiser, eu falo que você não pode. Porque aí não tem nada a ver, vai! Você tá sem coragem? Tipo assim, nesse quesito... Não tem nada a ver, eu posso fazer o que eu quiser. Tudo que eu quiser, nada me impede. Inclusive, devo. Mas no caso, é porque... Só pra explicar, é porque... Eu também, na época, eu fiquei preocupada quando você falou disso, porque a gente pensa assim, muita adrenalina. Muita adrenalina pode mudar alguma isso, coisa. Ele falou que não, nada a ver. Mas ele, tipo assim, algumas coisas eu não posso fazer. Eu não posso. Exercício, por exemplo, eu não posso, que eu fiquei sabendo, tem que confirmar, inclusive. Mas eu acho que sim. Eu não posso fazer exercício de alto impacto. E aí eu fui pesquisar o que é exercício de alto impacto. Eu acho que é tipo vôlei, ou pular, coisas que eu pego meu próprio peso e tipo, e é um impacto instantâneo, né? Esses tipos de exercício de alto impacto. Eu acho que inclui também, sei lá, crossfit, algum desses esportes assim, sabe? Mas eu jogo bola toda quinta. Ou seja, vou seguir na risca Estou as orientações seguindo do doutor, né? Tá bom. Doutor Marcos, não assista isso. Mas eu preciso muito fazer exercício cardio, corrida, caminhada, essas mental coisas. Também, né? Isso, mental também pra como que é a palavra? Pra exercitar a mente, exercitar o corpo. Porque assim, eu tenho mais chance, se eu tiver um surto, por exemplo, perder algum tipo de movimento, eu tenho mais chance de me recuperar se eu estiver fazendo exercício, se eu estiver ativa. Então no caso não é nem pra evitar, é mais pra você ter um preparo físico caso aconteça. Também. Pra você não ser, tipo, sedentário. Também, mas eu acho que também tem mais chance de eu ter um surto se você não... Se eu... então deve entrar, tipo, naquela questão da dieta do Mediterrâneo. Isso, deve entrar, tipo, nesse sentido, né? Isso. Por causa peixe me faz hábitos. muito bem, eu preciso de muito ômega 3, tem na carne do peixe. Tem alguns alimentos que me fazem melhor, assim, principalmente anti-inflamatórios. Porque tem alimentos que são muito inflamatórios, né? Então, isso eu conheço porque minha mãe tem, né? E é uma coisa... Fibromialgia, Isso, eu fiquei chocada de que tem comida que deixa seus músculos, seus nervos inflamados. Tipo, como assim? Isso. Então, no seu caso, também acontece isso. Tem alimento que te ajuda. Isso. Tem muita gente, eu vivo normal, tenho minha vida normal, não tenho sintoma. Eu sei de pessoas, comigo não acontece, eu não tenho esse tipo de sintoma. Mas quando tá muito quente, aquele dia muito quente, até meu médico falou, dê preferência pra ficar em casa, beba bastante água, porque pode ser que você se sinta cansada.
É uma fadiga, isso é um sintoma clássico da esclerose múltipla, mas eu já vi muita gente reclamando que ninguém acredita. O tanto que é cansativo. Parece que você correu uma maratona e só que você acabou de acordar. Mas é tipo, isso é como se fosse um efeito colateral da doença. E não é com todo mundo. Não é com todo mundo. Como eu disse, a doença é múltipla, né? Então esse é só um sintoma mesmo da doença. Você pode ficar com essa fadiga. Ou tem gente que tem desequilíbrio. Mas isso às vezes não é um surto. O surto é o que dura mais de 24 horas. Durou mais de 24 horas, você provavelmente está tendo um surto. Se for uma coisa momentânea ali e tal, você consegue tratar, você consegue se cuidar e melhora, então é só um sintoma mesmo. Da doença. Isso. Mas graças a Deus, eu tive um diagnóstico muito precoce. Tem gente que passa anos tentando descobrir o que tem e o médico não descobre. E o meu foi assim, em 3 dias, entendeu? Fiz, claro, todos os exames lá, e aí no final da outra semana ele me deu esse diagnóstico, mas eu já comecei a tratar, já comecei o tratamento também, tratei meu surto, tá tudo bem, eu não tenho muito... E aí, no caso, você recuperou a visão, você falou? Sim. Mas ainda, ele continua machucado, então tipo assim, essa questão... A lesão tá lá. Isso, então ela nunca vai sarar 100%. Não, a lesão tá lá. Ela tá cicatrizada, é como se fosse uma cicatriz. Tipo, você não perdeu a visão, você conseguiu recuperar, mas ele foi machucadinho, tipo, né? Exatamente. Aconteceu a lesão e isso é irreversível. Isso não reverte. Entendi. Não reverte, né? Não reverte. Mas no caso, você só faz como que é o nome? Que deixa ela... A pulsoterapia. Não, que deixa ela neutra, que eu falei neutra e que tem a palavra certa. Em remissão. Remissão, então ela vai ficar, se você cuidar sempre, vai ficar em remissão o resto da vida. Sim, sim. Entendi. E no seu caso foi só esse o surto, tipo, só isso que aconteceu. Exatamente. Foi só o meu surto foi só a neurite óptica, né? Mas tem como acontecer, tipo, outros surtos? Qualquer outro tipo de surto. Então, no caso, você está sujeita a outra coisa, tipo... Sim. Não quer dizer que você teve o do olho, vai ser só o do olho. Não. Teve o do olho, pode ter o do olho de novo, pode ser o do outro olho. Eu posso perder sensibilidade. Porque a gente nunca sabe onde eles vão atacar. Isso, exatamente. Entendi. Qual parte do cérebro ou da medula. Tá, então assim, sua vida mudou e não mudou ao mesmo tempo. Porque você pode ter uma vida normal, Eu posso ter uma vida mas normal. algumas coisas mudaram. O meu estilo de vida, que eu nunca tive, saudável, eu tive que mudar e ainda luto contra isso. Eu preciso muito Ser mais saudável. melhorar um pouco, questão de alimentação, tudo que eu tô falando. Mas como é tudo muito de uma vez, assim, né? Então, assim, comecei a fazer pilates por causa disso, porque me ajuda bastante também, é bacana. Mais exercício, eu tento me alimentar melhor, tudo por causa disso. Mas, assim, isso aí é prescrição médica, isso aí é obrigatório pra gente. Entendeu? Você precisa, porque senão você vai ter lesão e vai então, piorar. Nesse sentido, a sua vida mudou. Isso. Porque, né, você tem que ter esse cuidado a mais. Essa é a parte que mudou, assim, né? Que sem eu querer. Mas, assim, a minha vida ela mudou pra muito melhor em outros aspectos, assim. Ela mudou completamente e eu tô muito feliz, assim. Quando eu falo pras pessoas que a minha vida tá melhor depois que eu descobri a esclerose múltipla. Como assim, né? Que menina é doida? Como assim? Ela descobre uma doença e fica feliz. Mas ai, gente, vou começar a filosofar. Filosofe! Por onde eu começo? Assim, eu sempre falo isso para uns amigos, mas a minha percepção do tempo, da minha vida, o que eu faço com a minha vida, quanto tempo eu tenho de vida, mudou completamente. Quando eu conversava com o médico, eu perguntava assim, eu lembro lá no início, eu perguntava para ele, quanto tempo essas pessoas vivem bem? E ele não sabia me falar porque os remédios são recentes. E ele sabe que eu posso viver sempre bem. Só que ele falava assim, eu conheço gente, tentando me dar exemplos, eu conheço gente que viveu 10 anos super bem, que tá super bem há 10 anos. E eu falava assim, eu tenho 26 anos. Se eu viver 10 anos bem, é pouco pra 36 mim. 36 ainda, tipo, muito novo. Exatamente, e ele sempre falava isso e me chamou a atenção esse negócio dos 10 anos. Então, assim, vamos supor que eu tenho esses 10 anos aí e eu posso viver bem. O que eu não fiz da minha vida que eu quero fazer? Desses 10 anos. Por que eu não fiz ainda? O que tá me impedindo? Então, sabe quando você fala assim, nossa, olha que legal esse negócio, você vê alguma coisa e fala, que legal, um dia eu vou fazer isso. E aí passa. Uhum. E aí a vida vai Nunca passando. Mais faz. E aí você fica assim, nossa, um dia aquilo eu vou fazer aquilo um dia. Um dia eu vou conhecer esse lugar.
um dia eu vou, sei lá, qualquer coisa. Simples. Um dia eu vou fazer esse bolo. Nossa, por que não fazer agora? Por que você não tá fazendo ainda? Entendi. Por que você não tá planejando e fazendo? Então, assim, que nem eu te falei, o negócio da febre amarela, que parecia muito bobo. Mas vamos supor que meu sonho era viajar para as Ilhas Galápagos, no Equador, que é um lugar maravilhoso. Isso eu não vou poder fazer mais. Claro que meu médico sempre fala, a gente pode sentar, conversar, a gente consegue dar um jeito, criar uma estratégia de você conseguir ir. Ou você toma, e aí a gente trata o surto. Mas eu não quero ficar tendo surto, sabe? Então é muita decisão pessoal, assim. Claro que dá pra fazer tudo, conversado, planejado. Mas eu por enquanto, na minha cabeça, eu tô tentando não ter surto o mínimo possível. Eu não preciso, mesmo que seja um sonho, eu preciso abdicar, eu prefiro abdicar desse sonho do que ter um surto. Não sei, eu ainda preciso conversar mais sobre isso, entender mais. Mas, e todas as coisas que eu posso fazer? Por que eu não tô fazendo? Então eu peguei e realmente tô colocando em prática. E você tá vivendo mais. Eu tô vivendo muito melhor agora. Muito melhor. E assim, pra quem tá escutando, pra quem tá assistindo, não precisa esperar, sabe? Você descobrir, ser diagnosticado com uma doença dessa. Cara, pega isso de exemplo e não precisa esperar você ser diagnosticado e ter essa percepção de tempo, de que a gente precisa viver melhor, a gente precisa colocar as coisas, fazer as coisas que a gente gosta pra começar, sabe? Começa logo, começa agora. Não, e é igual você falou, a gente faz isso, né, o tempo todo. A gente fica deixando pra depois coisas tão mínimas. Igual você falou aí do bolo, né? É uma coisa que eu também sempre tento fazer. Eu falo assim, eu queria o bolo de tal. Cara, por que eu não vou lá e faço? Sim. Eu vou lá e faço, sabe? Esses trem assim, muito de comida. Ai, nossa, eu queria ir pra restaurante tal comer uma panqueca. Ué, eu vou lá na internet e falo assim, como faz panqueca? Eu não tenho dinheiro no restaurante, eu vou ficar morrendo de fome, vou perder essa oportunidade? Eu não, vou lá fazer. Sim. Então, a gente realmente... nos pequenos também, sim, a gente tem que ter esse prazer de fazer as coisas. Às uma vezes, vida muito triste a gente se privar de pequenas coisas. Exatamente. Às vezes a gente faz... Se fosse pra outra pessoa, a gente faria na hora. Sim. E aí, quando é pra gente, a gente fica jogando pra depois, sabe? Não, isso daí... Minha mãe tinha que ver esse vídeo, tá? Só tinha que ver esse vídeo. Minha mãe faz muito isso. Ela pensa sempre primeiro e eu e minha irmã, a gente briga muito com ela. Porque ela faz isso a vida inteira. Ela não tem nada, ela nunca tem as coisas. Mas aquilo que ela não tem, ela vive dando pros outros. E eu fico assim, mãe, a senhora tem que... Não é que ela não possa ajudar, claro que ela tem que ajudar. Mas o problema é que ela deixa de fazer as coisas que ela quer pra fazer pros outros. E assim, a gente tem que ser uma pessoa legal, mas a gente também tem que pensar na gente. Depende da pessoa, né? Também, né? Também, né? Não. A gente tem que ser, a gente tem que ser legal. Tem que ser legal. Vamos acordar, vamos chegar nesse acordo. Mas, esse negócio é muito bom. E hoje a minha mãe é muito doente. Então, tipo assim, hoje ela já tá muito mais desanimada, igual você descobriu a doença, você foi animada pra fazer as coisas que você não pode, tipo assim, eu não sei se daqui tantos anos eu vou fazer agora. A minha mãe, ela já tá o inverso, e olha que, assim, as doenças que ela tem é mais de dor, né, ela sente muita dor o tempo todo, a fibromialgia, no nervo, né, então ela sente dor no corpo inteiro. Então, ela tá o inverso, ela, tipo assim, ela meio que não tem expectativa. Eu até fico falando pra ela, a senhora precisa mudar o cérebro, a mente da senhora. Porque enquanto a senhora não mudar a mente, a senhora vai continuar sentindo dor, a senhora vai continuar ruim e a senhora nunca vai aproveitar nada. Por causa disso. Aí, tipo assim, ela meio que, não vou fazer isso, só essas dores, só isso, não tem dinheiro, não faz isso, não faz nada. Então, assim, eu tô tentando acordar ela pra isso, sabe? Porque ela tem muitas dores? Tem, mas assim, ela ainda tá viva, ela tá bem, então, né, tem que aproveitar. E você fazer isso sem precisar ter nenhum tipo dessas coisas, cara, é o que todo mundo deveria fazer, né? É o que a gente deveria. Sim. Porque a vida tá aí pra ser vivida, não é pra gente ficar se lamentando ou deixando pra depois, ou esperar acontecer algum empecilho, alguma coisa pra acordar. Exatamente, né? Então, assim, é uma coisa muito séria e muito triste ao mesmo tempo, porque igual eu falei, que graça tem você não viver a vida, você passar por ela, né? Não faz sentido. A gente tem que ter os prazeres. Por menor que seja, velho. Por menor que seja. Esses dias eu fui no mercado e falei assim, gente, bebeu vinho lá gostoso. Falei assim, eu quero aquele vinho. Eu quero aquele vinho pra mim. Né? Então eu fui no mercado caçar o vinho. Não achei, fiquei tristona. Mas tipo... Mas ela foi procurar. Eu fui atrás, eu tentei.
Tentei. Tá, então vamos entrar naquele assunto que é muito importante, eu lembro que no começo, quando você descobriu que você tava correndo atrás de toda a documentação pra conseguir o remédio, você virou pra mim e falou que o remédio custava R$ 7.000. Acho que era 8 ou 9 o Fingolimod. Então, como assim o remédio pra uma doença custa esse preço? E o que você fez da vida pra usar esse remédio? Então, o nome o primeiro remédio que eu tomei foi o Fingolimod. Fingolimod. Ele custa mais ou menos isso aí, uns 8 mil, 9 mil reais, eu não lembro muito bem. Você pesquisa na internet, tem de 7 até 9, eu acho. E aí eu fiz um cadastro, inclusive foi como eu fui diagnosticada, né? Eu tava fazendo a pulsoterapia, né, pra tratar do olho, eu não sabia sobre esclerose múltipla, meu médico me explicou o que era, mas não falou o nome, ele explicou porque era a suspeita, mas ele não me deu o diagnóstico. Então eu tava lá... Porque ainda não tinha certeza. Não tinha certeza, ele tinha que fazer todos os exames e confirmar, né, antes de me falar. Então eu tava, assim, no segundo dia de pulsoterapia, né, pra sarar do olho, e aí... caso fosse esclerose múltipla, eu precisava desse remédio pra ontem. Eu precisava começar o tratamento, né? Que era um comprimido, assim, que eu teria que tomar todos os dias. E daí... Esse que é o de 8 mil reais. Isso. E ele é 28 comprimidos só, ele não dura nem um mês inteiro, esse de... Ah, então você teria 28 que gastar, dias. tipo assim... A cada 28 dias, 8 mil. Nossa, que legal! E aí... eu tinha que fazer um cadastro num programa pra conseguir esse remédio, mesmo sem saber que era esclerose múltipla. Eu só tava assim, o que eu tenho que fazer agora? Mas e aí a isso não enfermeira é e o médico e a enfermeira me falavam, faz isso, agora vai fazer esse exame, agora eu vou te furar nesse braço, na mão, Você nem sabia o que era, na mas coluna. tava indo. Eu só tava assim, ai tá, e agora? E hoje? O que tem pra hoje? Eu tava fazendo pulsoterapia, né? Fui fazer ressonância, eu fiz 1000 exames. E aí falava assim, ó, você tem que fazer um cadastro nesse telefone aqui, você tem que ligar e falar seus dados. Eu falei, tá bom, passa o telefone, né? E tava ligando pra fazer um cadastro, de pegar um remédio que eu não sabia. Eu só tava fazendo. E aí, no meio da ligação, a mulher que tava do outro lado da linha falou assim, quanto tempo você sabe que você tem esclerose múltipla? Aí eu abaixei, perguntei à enfermeira, né? Falei assim, esse remédio é pra esclerose múltipla? Ela é. Falei, então, tô sabendo agora, moça. Então, você acabou de... E assim fui diagnosticada com esclerose múltipla. Mas aí passou alguns dias, meu médico veio conversar comigo no meu último dia de pulsoterapia e falou, olha, muito provavelmente seu diagnóstico é de esclerose múltipla. Aí eu tava assim... eu descobri, a moça do telefone me falou. E aí foi isso. Então eu fiz esse cadastro pra pegar pelo SUS. Então eu tenho farmácias de alto custo, né? Acho que toda cidade grande tem uma farmácia de remédios de alto custo, que aqui em Goiânia chama Juarez Barbosa. Eles dão remédios caros, digamos Isso, assim. pelo SUS, entendeu? Fornecido pelo SUS. Então, eu fiz o cadastro no Juarez, muitos documentos, todos laudos de ressonância, tudo comprovando que eu tinha... Que você realmente precisa. Que eu precisava do remédio, que eu tinha essa doença, para fazer esse cadastro. Fiz o cadastro e comecei a buscar. E aí tem uma farmácia de alto custo aqui em Anápolis, que é onde eu busco o meu remédio, para não precisar ficar indo em Goiânia. Senão você teria que ir em Goiânia. Isso. Mas aí tem a farmácia de alto custo aqui em Anápolis também. Aí eu busco lá todos os meses, e aí tem que renovar esse cadastro a cada 6 meses. Mas... Tá. É porque, tipo, se é uma doença que não tem cura, não faz sentido ter que renovar, mas tudo bem. Mas daí, voltando às ressonâncias, toda essa bateria de exame que eu fiz no início foi para descartar outras doenças. Mas tem alguns exames que eu tenho que fazer a cada 6 meses para acompanhar, para ver se o remédio está funcionando, para ver se eu tenho mais lesões, para ver se está tudo sob controle, se está realmente em remissão. A cada 6 meses. Por enquanto, agora no início, é a cada 6 meses. Porque só tem um ano, né? Só tem um ano. Então eu fiz, quando eu descobri, eu fiz 6 meses depois e tinha algumas lesões ainda ativas. Então, por causa disso, e porque o remédio estava começando a ficar em falta na farmácia, o meu médico resolveu trocar meu remédio. Então agora você tá com outro remédio. Eu tô com outro remédio, ele chama Natalizumab. Eu parei o Fingolimod, eu fiquei de 2 a 3 meses sem tomar nenhum remédio. Pra poder fazer essa troca. Pra parar o efeito, pra fazer essa troca. E aí eu tive que fazer todo o cadastro de novo, comprovar tudo, levar documentos. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, aí eu busco meu remédio e já fiz 4 infusões. Esse remédio novo é uma vez por mês, que eu tomo esse remédio intravenoso, eu tomo ele na veia, por infusão. O outro era todo dia. O outro era um comprimido todos os dias. Mas assim,
Tem diferença de eficácia de um pro outro? Não, ou só realmente questão Hoje tem muitos remédios de alta eficácia para esclerose múltipla. As diferenças mesmo são muito técnicas, assim, né? Eu não vou saber falar exatamente, mas os dois são remédios muito bons. Fingolimod é um remédio muito bom, o natalizumab também. Então, é mais, assim, pra mim a única diferença é um modo de tomar esse remédio mesmo, né? E aí eu vou lá, tomo esse remédio na veia, pra mim também é super tranquilo, eu não tenho nenhum efeito colateral, nem nada. Tem gente que fica um pouco cansada, depende Mas muito é aquela da pessoa. questão de corpo, né? Talvez do preparo, tipo, como... Eu não sei, assim. Eu acho que é tipo a vacina da Covid. Pode ser, qualquer um, tem gente ninguém que sabe. morre, tem outra pessoa que não acontece nada. E pode ser uma pessoa que faz exercício ou Sim, não. Pode é bem aleatório. É muito aleatório. Tá, então deve ser no mesmo sentido, eu né? acho. Mas no seu caso, você sempre fica de boa, tranquilo? Tranquilo. Eu sinto um pouco de cansaço, assim, porque eu vou pra Goiânia tomar na clínica, né, onde meu médico atende, que é a mesma enfermeira desde o início, é o mesmo médico, a mesma enfermeira, e aí ela faz infusão em mim e eu volto dirigindo, então às vezes eu realmente sinto um pouco de cansaço, assim. Apesar da cidade ser perto, mas eu tomo um remédio, é um pouco cansativo. Mas nada muito grave, não. No outro dia eu já tô 100%. 100%. E aí você falou aí de médico. No caso, você tem o mesmo médico desde o início. Foi ele que deu meu diagnóstico e eu tô com ele até hoje. E tem um ano tecnicamente você vai ficar com ele pro resto da vida, assim? Sim. Tipo, você pode ficar com ele, você não vai precisar mudar de médico, não tem tipo assim, grava, agora você vai pra médico tal, agora... Não, só se ele virar pra mim e falar assim, Ali, cansei. Cansei de você, não te quero mais não. Porque eu não duvido muito. Eu tomar que te amo. Não, mas então assim, você vai sempre ter o acompanhamento com esse médico, periodicamente. Tem alguns lugares, por exemplo, em Goiânia tem o Instituto CRER. Ai, já ouvi falar. O Instituto CRER, eu dei uma pesquisada sobre o Instituto. Se você consegue entrar lá, você tem uma equipe inteira de neurologista, de oftalmo, de fisioterapeuta, de psicólogo, tudo pra te atender dentro do Instituto. Aí seria, assim, um sonho, né? Entendi. Mas, assim, pelo SUS, você tem ressonância, tudo fornecido por lá. E por enquanto eu tô fazendo ressonância tudo particular. Eu não tenho plano de saúde. Eu faço tudo particular, inclusive o médico, infusão, tudo. O remédio eu consigo pegar pelo SUS. Mas o resto é tudo particular. E aí, se eu conseguisse entrar pelo CRER, entrar no instituto desse tipo, eu teria toda uma equipe, entendeu? Claro que eu ia ter que deixar meu médico. Que aí você não poderia ficar com ele e seria o... mas assim, você sempre pode, claro, se você quiser consultar com outro médico, com uma segunda opinião, sempre... Você não é obrigado a ficar com médico nenhum, né? Nem no instituto, nem em lugar nenhum. Se eles falarem alguma coisa lá no instituto pra você e você quiser consultar com outro médico... É tipo aquela questão, vai mais de um médico pra você ter certeza. Tipo isso. E aí, mas tipo assim, ele sempre vai... Com certeza ele vai estar lá. Então, assim, foi uma boa coisa isso que você falou. Então, pra nós aqui que estamos em Goiás, né... E até bom pra vocês, caso alguém tenha dúvida. Aqui em Goiás, então, especificamente em Goiânia, tem um local preparado para atender pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla totalmente pelo SUS. Sim, o Instituto CRER, eu não tenho certeza se é pelo SUS. Eu não pesquisei tanto assim. Eu acho que sim, que você faz um cadastro, mas tem uma fila de espera, né? Então, e lá no Instituto CRER tem muita gente com umas doenças muito complicadas, então... Assim, de todos os tipos. Não é só esclerose múltipla. Todo tipo de doença. Você tem porque, no caso, é um instituto com muitas funções. Então, eles devem atender mais de Atende todo tipo de doença que você imaginar, assim. Então, é um instituto gigante lá em Goiânia, né? Não é só sobre isso. E aí, o Hospital Neurológico também é uma referência, né? No Brasil inteiro, muito bom. Um hospital muito bom de neurologia, que foi lá que eu fiz minhas primeiras ressonâncias, né? Onde meu médico atende e faz plantão. Mas, assim, Goiânia é super preparado. Eu achei muito bacana, assim. Portanto, você conseguiu resolver tudo... Em uma semana. Bem rápido, né? Foi. Eu lembro que você preparou todas as papeladas, mas, assim, não teve tanta burocracia. Não, a questão da medicação foi muito rápido. A gente ficou até preocupado, assim, porque se eles não responderem, a gente entra com o Ministério Público, porque precisa... tem que ser rápido, precisa do remédio, precisa começar esse tratamento. E foi muito rápido. Como estava no meio da pandemia, eu enviei tudo, tirei foto, escaneei e mandei por e-mail a documentação e eles já me responderam, já me mandaram um papel para eu imprimir, que é onde eles anotam as datas. Pra você levar. Aí eu só levava lá esse papel com a receita do médico, assinada por ele, e
eles anotam a data. Você pegou tal dia, eles anotam a data A da da próxima. Aí, mês que vem, tal dia, você já pode pegar. Você falou de ligação, eu lembro que quando você trocou de remédio, você falou que alguém te ligou e teve uma consulta. Ah, sim. Como eu mudei de remédio, eu tive que fazer um cadastro no outro programa, do outro remédio. Porque esse cadastro que eu fiz... diferente. Isso, é um cadastro no programa de cada laboratório que produz o remédio. Então, eu fiz agora o cadastro no programa BIAS, que eles chamam, que é do Natalizumab. E esse programa, esse laboratório que faz o remédio, eles fornecem coach e uma enfermeira para você poder conversar com ela, tirar dúvida. É bem bacana, assim, Mas assim, sempre ou só da primeira vez? Não, eles primeiro perguntam, você aceita um acompanhamento com Não coach? é obrigatório. Não, só se você quiser. E aí eu aceitei e tal, e aí eles marcaram a data na agenda. A coach era a cada 2 semanas, ela me liga a segunda-feira, 3h30 da tarde, a gente conversa 20 minutinhos por telefone. E a coach não é sobre a doença. A coach, ela fala assim, independente da doença, a gente não vai falar sobre doença, a gente não vai falar sobre remédio, é sobre você. Eu achei super legal, assim. Porque a gente fala sobre outras coisas, a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre e assim, não é porque você tem esclerose múltipla que a sua vida vai girar em torno disso. Não, né? É exatamente isso. Essa coach que a gente conversa e tal, ela falou assim, a gente não fala sobre isso aqui. Aqui é pra você esquecer um pouco, pra não ficar falando disso o tempo todo e pra gente falar de outras coisas. Nossa, Quem que é você, independente da doença? E a enfermeira, do outro programa, ele também tinha uma enfermeira que eu conversava até por WhatsApp com ela. Hoje eu acho que não pode mais. Mas às vezes ela me ligava, às vezes ela me mandava um link de uma live, ela tá tendo live falando sobre isso, falando sobre o remédio, falando sobre esclerose. Era muito legal. É meio que te acompanha à distância. Isso. E aí, qualquer dúvida sobre o remédio, eu poderia ligar pra ela, que ela me explicava. Olha, eu esqueci de tomar o remédio hoje, faz 1 hora que era pra eu ter tomado. Ela, não, pode tomar. Se passar, eu não me lembro quanto tempo, mas se passar de 3 horas que você esqueceu, pula esse dia e toma no outro dia. Mas assim, é uma coisa que não pode ficar acontecendo, sabe? Então ela me explicava certinho. E faz sentido, né? Porque pra quem que você perguntaria isso? Exatamente. Como é que você faz? Então, assim, eles darem essa assistência. Apesar do meu médico e das enfermeiras serem muito capacitados, eles não vão ficar especializando em cada remédio, né? Então é muito importante ter esse acompanhamento do laboratório para cada paciente, para tirar essas dúvidas. É muito interessante, porque assim, quem tá de fora nunca imagina isso. E faz total sentido quando você fala. Tipo, é muito importante. Sim. Então, assim, parabéns, viu? Boa iniciativa, muito bom. É muito bacana. Porque deixa o paciente até mais tranquilo, né? Com certeza. Ainda mais quando você vai trocar de um remédio, eu penso assim que eu não tomo nenhum tipo de remédio a não ser anticoncepcional. Então fica assim, caraca, eu nunca vou trocar de anticoncepcional, porque vai dar errado. Então pensa que assim, é muito mais sério do que isso, né? Um remédio que tipo, será que ele vai ter a mesma eficiência? Será que, né, teria algum pós, algum contra? Então, bem legal esse acompanhamento do laboratório, né? É uma coisa muito interessante. E também é pelo SUS, né? Eles me mandaram, esse remédio que eu tomo agora, ele é um remédio que tem que ficar em refrigeração. Então, para eu buscar na farmácia de alto custo, levar para minha casa, tem que ser numa caixinha de isopor. Mas aí eles me enviaram uma bolsa térmica com gelo. Gelinho. Com gelinho, sabe? Eles me enviaram pro meu endereço. Você aceita? Aceita. Eu aceitei tudo que eles faziam. Aceita, eu quero tudo. Uma agulha? Não vou usar, mas aceita. Enviaram pro meu endereço, agora eu carrego pra carregar o remédio da farmácia pra minha casa e da minha casa pra clínica pra tomar. Então eu carrego nessa bolsinha. Nossa. Gente, tá vendo? É disso que a gente precisa, de pessoas que se coloquem no lugar. Porque realmente isso eles pensaram na pessoa. Porque pensa, precisa estar gelado. Tá, e o que eu vou fazer? Então, assim, é uma coisa muito simples, mas que com certeza faz total diferença, né? Sim. Caraca, tipo, até o gelinho... É muito detalhe, sabe? Não é só assim, ser diagnosticado com essa doença e vai fazer o tratamento. É muito detalhe. Muita, assim, igual você falou, é uma coisa, sua vida tá normal, mas ao mesmo tempo, os cuidados são muito minuciosos, né? É muita coisinha aqui, coisinha ali que faz a diferença. Igual, você tem que ir uma vez por mês em Goiânia. Então, assim, querendo ou não... Tem que faltar trabalho. Isso, tem que deslocar e tudo. É verdade. Mas você poderia, nessa questão, você mudou de remédio. Como é que funciona isso de mudar de remédio? Você falou que você mudou de remédio porque o primeiro começou a
ficar em falta. Então não quer dizer que ele não tava fazendo efeito. Foi realmente por falta e pra não correr o risco de você ficar sem. Isso. Mas assim, é comum isso de trocar de remédio? Na verdade, não. Se tá funcionando normal, é bom continuar. Você poderia assim. ficar com ele pro resto da vida. Poderia. Assim, aí é realmente questão do médico lá. Eu não posso te falar com certeza, mas se precisar trocar, a gente troca. Cada remédio parece que é de um jeito, assim. Eu sei de um outro remédio, esqueci o nome dele, pra esclerose múltipla também, que é uma injeção 3 vezes por semana. Eu conheci uma menina que toma. Nossa, credo, coitada. Ela toma, tipo, imagina tomar vacina 3 vezes. Mas eu não sei se dói, se o braço, não sei como que é, né? Ela só me falou, Mas aí no caso dela deve ser só uma injeção, não é igual o seu que é 1 hora, né? Não, é uma injeção e é 3 vezes por semana. Bom, gente, então acredito, assim, que a gente já falou muita coisa. Claro que ainda tem muita coisa. Vocês não estão entendendo. Ainda tem muito assunto. Muito detalhe. Tem muito assunto. Mas é igual a gente falou no começo do vídeo. O intuito desse vídeo é só pra ter uma conscientização, a gente falar. E principalmente da experiência da Yali, né? Que tem 1 ano que ela descobriu. Então pelo menos, eu quis trazer ela aqui como exemplo, que é o que ela tem se mostrado. Inclusive, siga ela no Instagram, que ela fala muito sobre isso, entendeu? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar no comentário, mas segue ela lá, porque é muito legal. Mesmo a gente que tá por fora, que a gente não tem nem nada, mas é bom a gente ter conhecimento e a gente ver todo esse processo, a garra, né? Ainda mais você. Gente, eu conheci ela tem 9 anos e realmente, hoje você vive muito mais a sua vida do que antes, né? Parece que são 2 pessoas, antes da esclerose e depois da esclerose. Mas não no sentido ruim, no sentido bom, que é muito mais animada, uma pessoa mais disposta. Então, assim, isso é uma coisa boa, né? Querendo ou não, se tornou uma coisa muito positiva na sua vida, né? No seu dia a dia. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigada, porque assim, a informação é levar dignidade para as pessoas. Se as pessoas têm informação, elas conseguem lidar melhor, tratar, ir atrás do que tá acontecendo comigo, o que é isso, para qual médico que eu vou, para onde que eu corro, entendeu? Então, quando as pessoas têm a informação, elas conseguem resolver melhor. Tem um rumo, né? Isso. E é por isso que é tão importante o mês, né, o Agosto Laranja, e o dia 30, que é o dia oficial, né, da conscientização. Vamos fazer mais. A gente tem muito assunto bom, inclusive sobre os doguinhos, que eu acho que é uma coisa muito legal da gente falar. Então, gente, dê muito like, porque eu espero que dê certo esse negócio aqui de podcast. Se der certo, olha, depois eu posso até arrumar uns microfones pra não ficar chique, assim. Tá bom? Então é isso aí. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos. Siga nós duas nas redes sociais, links estão todos aqui embaixo. É isso aí, um beijão e até o próximo. Bye!